Pessoal, esse aqui é o nosso sexto vídeo da série de comentários da Lei Orgânica de Betim. Se você ainda não viu os anteriores, clique aqui no card que você vai achar uma playlist com todos os nossos vídeos. Antes de iniciar o nosso vídeo, peço que você assine o canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Ajude que outros vídeos também sejam produzidos, provavelmente daquele conteúdo que você tanto deseja. Então é necessário essa ação. Eu sei que nós que somos mais velhos nem ligamos muito, mas o YouTube considera algo importante e faz com que os vídeos cheguem a outras pessoas. Então não deixe de avaliar o vídeo, não deixe de assinar o canal, que isso me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Seção 2 dos servidores públicos. Artigo 41. A atividade permanente é exercida. Inciso 1. Em qualquer dos poderes do município, da autarquia e na fundação pública, por servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Então, é funcionário público, né? Aquele que tem uma atividade permanente e é exercida de algumas formas. Por exemplo, em caráter efetivo, aquele que passou em concurso público, como você está, né, se preparando para tal. Aquele que está em cargo de comissão, por exemplo, os indicados políticos do prefeito, são cargos comissionados. E aquele que está na função ou de função pública, né, que tem ali, por exemplo, o prefeito, o vereador, que está exercendo uma função pública eletiva ali. 2. Na empresa pública, na sociedade de economia mista e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Então nós temos também, como funcionários públicos, aqueles que atuam nas autarquias, nas empresas públicas, nas empresas de sociedade mista ou aqueles que estão em função de confiança. São todos funcionários públicos, na concepção do município de Betim. 42. O cargo, o emprego e a função são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, para o cargo ou emprego público, tem que ser brasileiro e tem que se enquadrar em alguns requisitos que a própria lei vai estipular ou aquele cargo vai exigir. Por exemplo, um professor só vai ingressar como professor caso tenha uma formação mínima exigida, por exemplo, licenciatura plena em uma determinada área. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, para ter um cargo ou emprego público, tem que passar em um concurso público, de provas e títulos ou só de provas. Então poderia ter, nesse caso nosso, né, no concurso que você está pleiteando, poderia ser só provas, ou só. E no caso nosso, né, a maioria dos concursos de Betim são provas e títulos. Então, por exemplo, a formação, se você é doutor, você tem um pouco mais de pontos, se você é mestre, se você é especialista, isso vai melhorando ali a sua classificação. Então, provas e títulos ou só provas, exceto para aqueles cargos em comissão ou cargos que tenha em lei a livre exoneração e a livre nomeação, também podem se tornar empregos públicos. Parágrafo 2º. O prazo de validade de concurso público é de 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Então, o concurso em Betim sempre terá 2 anos. Então, já não pode ser um ano só. 2 anos é o limite, né, da nossa legislação e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Normalmente é para evitar custos e toda a dor de cabeça que está envolvida ali em um concurso público. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, aquele que foi aprovado dentro do prazo, né, do edital, que não pode ser prorrogado, ele vai ser convocado com prioridade, né, para exercer a sua função ali. A4, parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos
Parágrafos 1º e 3º deste artigo implicam em nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então não deu prioridade para o concursado, ou fez com que a pessoa assumisse um cargo efetivo sem concurso público. Vai ser nulo esse ato e ainda vai ter punição para o agente que executar tal tarefa. Então é uma proteção para nós que nos esforçamos para passar no concurso público, e também é uma forma de trazer moralidade para os atos administrativos, uma vez que o concurso público ele é imparcial e ele é impessoal. Então passa aquele que está melhor qualificado, não aquele que é amigo do prefeito. Ah, professor, mas não seleciona os melhores profissionais. Sim, mas seleciona aqueles que se esforçaram para passar ali, independente se é amigo ou não das pessoas que estão na prefeitura. Quando há uma indicação, normalmente há ali um jeitinho, há ali um acordo, uma compra de votos. Então é uma forma de tentar minimizar essas corrupções que nós estamos tão habituados e acostumados no nosso país. 43. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária excepcional de interesse. Então, aqueles cargos que têm tempo determinado, ele é só para algo excepcional, que atenda o interesse público. É uma necessidade temporária. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que houve uma queda de barreira. Ali há a necessidade de tirar aquele material. Pode-se fazer uma contratação temporária, ou num período de dengue, que não anormal, há necessidade de mais agentes de saúde, pode-se contratar. Algo excepcional, aquilo que não é normal, aquilo que não se repete. Não é uma demanda recorrente do dia a dia. É algo que se mostra fora da normalidade. Então se pode se contratar alguém. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à função do magistério. Então, o que está dizendo aqui, olha, vai ter uma lei para falar quando é necessário contratar pessoas, né, de forma temporária para um excepcional interesse público, não vai se aplicar ao professor. Então, na teoria, não deveria ter PSS sobre PSS para contratar professor, uma vez que não é algo excepcional, é algo corrente, é do dia a dia, né? Teoria, a gente sabe que Betim não está assim. 44. O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos no âmbito do Poder Executivo e da Câmara, por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional. Então, ele, para exercer o cargo de comissão ou função de confiança, tem que ser por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional. Isso é uma obrigatoriedade. Então, tem que ser um cargo técnico e profissional. Parágrafo 1º. Exclui-se da proibição do caput, ou seja, que seja sempre um cargo técnico e profissional, o cargo em comissão ou em função de confiança, o cargo em comissão de direção superior e de assessoria, cujo provimento é livre, atendendo aos requisitos da lei. Então, se é uma comissão de direção superior ou assessoria e a lei permite que isso ocorra de forma livre, pode-se fazer. Então aqui está uma excusa, né, para desobrigar, para não respeitar o caput do 44. Parágrafo 2º. Em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de direção superior será promovido por cargo ou empregado de carreira na respectiva instituição. Então, olha, pode nomear. Entretanto, pelo menos um tem que atender o que diz o caput. Tem que ser funcionário técnico e profissional de provimento daquela entidade. 45. A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data. Então, vai ter um índice de reajuste ou um índice de correção da inflação. Vai se fazer sempre na mesma data. Vai ter uma data base para essa remuneração. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada como limite máximo a remuneração percebida em espécie a qualquer título pelo prefeito. Então, qual vai ser o maior salário municipal? O salário do prefeito. E o limite máximo da remuneração dos trabalhadores, dos funcionários, dos servidores públicos será o salário do prefeito, que é percebida tanto de forma pecuniária ou como benefícios. Parágrafo 2º.
O vencimento dos cargos do Poder Legislativo não poderá ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. Então, mesmo o Legislativo não pode receber mais do que o prefeito. Parágrafo 3º. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos pelo efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Então não pode se vincular, vai ser 5 salários mínimos, vai ser 3 salários mínimos. Vai se equiparar o salário do prefeito com, sei lá, com qualquer um da lei da função pública. Não se pode fazer isso. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários em dinheiro percebidos pelo servidor público não serão computados, nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo anterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, cada melhoria no seu salário, cada acréscimo pecuniário que você receba, acréscimo de dinheiro, ele vai ser único, ele não vai ser acumulado, não vai ser como se fosse juros sobre juros. Ele vai ser único. Então você tem 10% do seu salário lá a cada 5 anos de efetivo exercício. Mas são 10%, no próximo mais 10% do seu salário base. Não vai ser acumulado, não vai ser acumulando. Pelo menos é o que diz aqui. Pode ser que o seu plano de carreira seja diferente. A depender aí, né? Normalmente tem os níveis que você vai subindo, então vai adicionando. Mas mesmo assim, não é sobre o montante total. Aquele plano de carreira já é feito respeitando isso. Então, acho que ninguém vai ter um juro sobre juro no acréscimo. Os vencimentos do servidor público são irredutíveis e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, inciso 2, e 153, inciso 3, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Ou seja, tem que ser razoável, tem que ser digno e não pode ser reduzido. Não pode ser reduzido. Não pode ser reduzido a qualquer pretexto. Pelo menos por enquanto, nem querem reduzir. Está uma tentativa aí no Congresso Nacional para que se reduza o salário com redução de carga horária também. Mas, a princípio, não se pode. Artigo 46. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida se houver compatibilização de horários. Então, quando é possível acumular cargos? De uma forma geral, não pode, mas tem algumas exceções. Inciso 1. A de 2 cargos de professor. Então, se o professor ele consegue se deslocar de uma escola para outra, ele pode ter 2 cargos de professor. Inciso 2. A de cargo de professor e outro técnico ou científico. Então, você pode ser professor e pode ter um cargo técnico ou científico, desde que o seu deslocamento seja possível, né? Se tenha compatibilidade de horário. Você sai 11h30 da sua escola e tem que pegar serviço 11 horas. É compatível? Não. Mas você sai às 11h30, vai pegar a meio-dia e o deslocamento é de 10 minutos. É possível. Então, não é que você pode irrestritamente ter mais de um cargo sendo professor. Você pode, mas tem que ser compatível com os seus horários, compatível com a sua função pública. 3. A de 2 cargos privativos de médico. Então, se você for médico, você pode ter mais de um cargo no município, desde que o outro cargo também seja de médico, ou em qualquer outro lugar, né? Parágrafo único. A proibição de acumulação se estende a emprego ou função e abrange autarquia, fundação pública, empresa pública e associação de economia mista. Então vale para tudo. Qualquer outro cargo público, porque nós já vimos que as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista que sejam geridas pelo poder público são também funções públicas e, consequentemente, não pode haver acúmulo senão nessas exceções que a gente acabou de ler. Professor e cargo técnico ou científico, ou médico com médico. Artigo 47. A administração fazendária e os seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, estou falando que, olha, aquele que trabalha na administração fazendária e os seus servidores terão precedência aos demais servidores administrativos, na forma da lei. Eu, pessoalmente, não sei o que significa essa precedência, né?
Eu não sei o que efetivamente vai gerar para eles. Eu creio que eles vão ter algumas vantagens sobre os demais, uma vez que eles estão na fazenda. Ao servidor em exercício de mandato eletivo, se aplicam as seguintes disposições. Então, eu tenho um cargo eletivo, virei vereador. Então, por exemplo, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função pública. Então, você, professor, se candidatou para o cargo de deputado federal e passou. Conseguiu os votos e foi eleito. A partir daquele momento, você não pode mais exercer a sua função pública aqui no município. Você vai ser afastado. 2. Investido de mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função pública, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Então você virou prefeito do município, você é médico, você pode escolher ou fica com salário de médico ou fica com salário de prefeito, a sua escolha, mas você vai ser afastado da sua função ou emprego público anterior. 3. Investido de mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função pública, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, se houver, não será aplicada a norma do inciso anterior. Veja, você é vereador. Você é vereador. Passou, conseguiu os votos, tudo mais, e é professor. Você vai trabalhar na Câmara em um determinado horário, que é possível você continuar sendo professor. Então você vai poder receber os dois salários, sem prejuízo nenhum. Só que, se não for possível, você vai ter que escolher ou o cargo de professor, a remuneração de professor, ou a remuneração de vereador. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então você é vereador, optou se licenciar, o seu tempo vai continuar contando. Só a promoção por merecimento, biênio, quinquênio, por exemplo, que não vai ser computada a você, porque você não estava em efetivo exercício. Mas a aposentadoria, tudo vai contar direitinho. Inciso 5. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Foi o que eu disse. Então, você está lá com um mandato eletivo, se tornou licenciado. Na hora que você voltar, aquele tempo que você ficou licenciado vai contar para a sua aposentadoria. Esse prejuízo você não vai ter. Eu agradeço quem chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo com joinha positivo se gostou, com joinha negativo se não gostou. Não deixe de assinar o canal, de ficar atento para os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.